Há um tempo atrás eu publiquei no meu Instagram que eu tava criando esse personagemzinho animado utilizando o software Adobe Character Animator, e um dos meus seguidores comentou se eu tava criando VTuber, se eu ia fazer alguma coisa desse gênero ou algo relacionado a isso, e eu não fazia a menor ideia do que significava. Comecei a pesquisar na internet e vi que existia toda essa tendência de criar personagens animados para apresentar vídeos do YouTube como gameplays e etc, sem precisar necessariamente mostrar o seu rosto. Eu achei muito legal essa ideia e eu decidi pegar o conhecimento que eu já tenho de animação 2D com Adobe Character Animator e fazer esse tutorial para você que está pensando em criar o seu próprio canal do YouTube utilizando essa técnica VTuber, que é utilizando os YouTubers virtuais, né? Que esses personagens geralmente de anime que você cria para poder apresentar os seus vídeos sem precisar mostrar o seu rosto. Bom, então eu comecei a pesquisar na internet também sobre quais são as melhores formas de você fazer isso. Eu até vi que existem alguns aplicativos e programas especialmente criados para fazer isso, para criar VTubers para vídeos do YouTube e tudo mais. Mas eu percebi que a maioria deles não era muito eficiente, porque o resultado ficava meio porcaria, porque geralmente as pessoas não manjavam de desenho, nem de animação, nem de 3D, nem de nada, e acabava por sair um resultado meio meh. Então esse vídeo aqui é justamente para mostrar como que você pode criar o seu VTuber com a técnica muito mais avançada e muito mais profissional, ou se caso você tenha sido contratado para fazer justamente o personagem VTuber de um outro canal do YouTube, melhor ainda, porque com certeza você vai conseguir aplicar esses conhecimentos no seu trabalho. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. A ferramenta que eu vou estar ensinando para que você possa criar o seu personagem VTuber é o Adobe Character Animator. Esse software basicamente permite com que você capture o seu vídeo utilizando a sua webcam, como eu estou gravando agora mesmo, e também capture o seu microfone, ou seja, você vai transformar a sua movimentação do rosto, o que você está falando, em animação. É muito similar com o que o Fluff do Treta News usa. Ele utiliza um software chamado FaceRig. Ele captura tudo que você fala e faz e transforma em animação 3D. O Adobe Character Animator faz isso, só que de forma muito mais profissional e avançada. A primeira etapa então para você poder criar o seu personagem VTuber é fazer o desenho dele. E utilizando esse programa é muito simples, basta você fazer o desenho do seu personagem, seja ele anime ou seja ele cartoonizado, da forma que você quiser. Então você vai separar as camadas desse seu personagem de acordo com a nomenclatura padrão do Adobe Character Animator. Então, por exemplo, se você tem orelhas e nariz no seu personagem, que se ele for humano é uma coisa que ele provavelmente vai ter, você tem que chamar de nose e ears, para que o programa automaticamente identifique aquilo dali como uma parte do rosto do personagem e já aplique as configurações e os comportamentos necessários àquilo dali. O mesmo vale para as pernas, para os braços e para todas as outras partes do corpo do seu personagem. Basicamente, criando uma camada para cada parte do corpo do personagem e nomeando da forma correta, você só precisa jogar esse personagem, esse ponto PSD que você vai desenvolver, pode ser no Photoshop, pode ser no Illustrator, pode ser no programa que você quiser, mas você precisa ter um ponto PSD desse arquivo. Então talvez, se você não estiver utilizando nem o Illustrator nem o Photoshop, você pode aí procurar algum conversor de PSD na internet para converter o seu arquivo em ponto PSD, para que você possa exportar ele para dentro do Character Animator. Fazendo isso, basta você configurar o seu rigging e pronto, você já pode fazer animação labial, criar novas configurações para o seu personagem, fazer várias coisas com o seu personagem para ele não ser simplesmente um boneco estático seguindo e falando o que você está falando também. Mas vamos dar uma olhadinha mais em como que esse processo funciona agora na prática. Muito bem, ó, eu tô aqui com o programa aberto. Se você tá abrindo ele pela primeira vez, provavelmente essa daqui vai ser a interface que você vai ver. E tem vários personagens aqui que a gente pode utilizar e cada um deles foi criado com um objetivo e com uma função diferente. Mas o que eu vou estar utilizando para princípios de demonstração nesse vídeo será a Rin, que é a personagem VTuber aqui que o próprio programa disponibiliza para você. E é claro que você pode baixar o ponto PSD da Rin, que já vem com o seu programa instalado, abrir ele dentro do Photoshop, reeditar e só mudar o desenho dela a partir dessas configurações que já estão aqui, que eu recomendo que você faça isso porque vai ser muito mais simples. Mas por enquanto, eu vou só clicar aqui nela para a gente utilizar ela como referência. Bom, muito bem, então agora já carregou. Como você pode ver aqui do lado eu tenho a minha câmera e o meu microfone que já estão capturando tanto os meus movimentos faciais, o que eu tô fazendo aqui com o meu rosto, e também a minha voz, ou seja, o personagem está transformando tudo isso daqui em animação automaticamente. E eu vou falar pra você, cara, você não vai encontrar nenhum aplicativo, nenhum software de animação, de criação especificamente desse tipo de coisa, de VTuber, que tenha uma qualidade melhor
que o Adobe Character Animator, porque esse é um software da própria Adobe, que fez o Adobe Photoshop, o Premiere, o After Effects, que é especializado nesse tipo de coisa, em animação em tempo real, utilizando captura facial e lip sync. Então, por exemplo, a personagem, como você pode ver, ela também tem um follow-through aqui acontecendo do cabelo, das mechas do cabelo dela, do rosto dela, que também tem um follow-through acontecendo nesse lacinho que ela tá utilizando na cabeça. Os olhos do personagem também estão acompanhando o movimento da minha pupila. É claro que assim, como eu tô utilizando óculos, a personagem não consegue identificar muito bem o que é meus olhos, o que é o reflexo dos meus óculos. Então, uma recomendação é que você tire tudo que for de distração do seu rosto, tire óculos e tudo mais, para que o programa não se confunda e que ele consiga identificar de forma correta o que é cada parte do seu personagem. Além disso, você também tem o movimento das sobrancelhas. Então, ó, se eu abaixar e levantar minhas sobrancelhas aqui, a personagem também segue isso, além da animação labial que ela tá fazendo aqui também, de acordo com o que eu estou falando. Então, esse daqui é só um exemplo do que você pode fazer com esse programa, é só um dos personagens. Você pode também, obviamente, desenhar o seu próprio personagem e quando você for importar ele para dentro do programa, você vai se deparar com essa aba aqui, que é a aba de rigging 2D do seu personagem. Aqui, então, você vai encontrar todas as camadas do seu personagem. Então, a gente tem aqui a sobrancelha, tudo que compõe aqui o seu personagem, os olhos e tudo mais. E é isso daqui que vai definir o seu rig. Então a gente tem aqui, por exemplo, a camada da boca, que tem todos os movimentos labiais aqui. Então a gente tem, por exemplo, a boca neutra, tem aqui o smile, né, que é o sorriso, que no caso aqui é idêntico à boca neutra, o surprised, que é aqui a boca aberta, e vários outros fonemas que foram criados para cada letra, para cada fonema que você falar na hora que você for gravar a sua animação, né? Além disso, outra coisa que você pode fazer com esse programa é criar acionadores. O que são acionadores? Bom, basicamente, quando você apertar uma tecla do seu teclado, seja ela qual for, você quem vai definir isso, o seu personagem ele vai executar uma ação. Então, por exemplo, essa personagem aqui, ela já tem algumas ações pré-definidas, como por exemplo, se eu apertar 1 no teclado, os olhos dela ficam com esses olhos de coração aqui, né? Esses heart eyes. E se eu apertar em 2, ela fica surpresa e fica com esse degradêzinho azul aqui na testa, que é uma coisa muito característica do estilo anime, que você pode criar para o seu personagem também. A gente tem aqui, por exemplo, o excited, que a personagem fica com esses pontinhos aqui no rosto, mostrando que ela tá vendo alguma coisa muito deslumbrante e tudo mais. E também tem aqui o hearts, que solta uma animaçãozinha de um coração que aparece aqui do lado dela. Então isso é só uma das possibilidades que você tem com esse programa. No caso, essa animaçãozinha desse coração, dentro do software, a gente chama de ciclo. É uma animação que você desenha quadro a quadro em um outro software, depois exporta para o Adobe Character Animator. E aí, é só você importar isso dentro do programa e definir isso como um ciclo, e aí você coloca aqui como um acionador, uma ferramenta, um atalho para que você possa simplesmente clicar nesse atalho, como por exemplo, apertando aqui em 4, e aí automaticamente esse coração aqui, a animaçãozinha dele já vai tocar aqui para você. Você pode criar a animação dele no Adobe Animate, no Photoshop, no programa de animação que você quiser. Bom, e depois que você já configurar o seu personagem e já estiver 100% pronto, basta você vir aqui, clicar em gravar e a partir disso, todos os movimentos que você estiver fazendo aqui, se eu estiver movimentando o personagem, todos os acionadores que eu ativar aqui com o meu personagem, tudo isso daqui vai se transformar em gravação que eu posso posteriormente exportar e colocar no meu programa de edição para que eu continue editando essa minha animação. Então, eu vou parar aqui de gravar. E quando eu parar de gravar, você vai ver que vai gerar várias camadas aqui. Cada camada dessa daqui representa um comportamento diferente dessa minha personagem. Então, eu tenho vários comportamentos que são as coisas que, em conjunto, completam essa vivacidade do personagem. Dá a esse personagem essa aparência de realmente ele estar vivo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o comportamento eye gaze, que controla aqui a movimentação da pupila. Então, se eu desativo esse meu comportamento clicando aqui nessa bolinha vermelha, os olhos da personagem ficam estáticos, ela para de se movimentar, e aí isso vai acontecer com cada um desses comportamentos. Eles vão controlar um aspecto diferente do seu personagem. Então, aqui, se eu, por exemplo, desligar o lip sync, o personagem simplesmente vai parar de falar e vai parar de identificar o que eu tô falando. Então, vários comportamentos. E qual que é a minha recomendação na hora de você gravar a sua animação? Eu recomendo que você grave um comportamento, ou seja, uma camada de cada vez. Então, primeiro você grava os olhos, depois o lip sync, depois a movimentação aqui da cabeça e tudo mais. Grava uma coisa de cada vez para que você tenha mais controle sobre cada uma delas e que fique muito melhor.
Minha segunda recomendação é que você grave o seu áudio fora do Adobe Character Animator, por exemplo, utilizando o Audacity e depois exporte esse áudio para dentro do programa. Eu não recomendo que você grave o seu áudio direto dentro do programa, como eu fiz aqui nesse pequeno exemplo, porque você não tem como editar o seu áudio, você não tem como remover o ruído, não tem como fazer cortes, e isso são coisas que você pode fazer, por exemplo, no Audacity, que é um programa de edição de áudio gratuito que você pode baixar e gravar o seu áudio e depois exportar para cá. E depois que você exportar o seu áudio, basta você clicar aqui nele, vir em Timeline e Compute Lip Sync Take from Scene Audio, ou seja, você vai criar um lip sync automático a partir daquela exportação daquele áudio que você trouxe para dentro do programa. Bom, então, como eu falei antes, esse é um programa muito completo, ele te oferece com certeza muito mais opções e muito mais funcionalidades que qualquer outro programa de animação de personagem em tempo real vai oferecer. Então, por exemplo, eu consigo fazer até o meu personagem andar dentro do programa, configurando aqui as pernas dele e o walk cycle para que eu possa fazer ele andar. Eu posso fazer aqui também, simplesmente vindo aqui no meu comportamento de walk, mudar de immediate para left and right arrow keys. E aí, toda vez que eu apertar aqui os botões, né, do meu teclado, no caso as setas no meu teclado, eu faço meu personagem andar para uma direção ou então andar para outra. Eu vou pegar aqui um outro exemplo do meu próprio personagem que eu criei. Então, por exemplo, eu criei esse meu cachorrozinho caramelo aqui, que eu consigo fazer com que ele ande dentro do programa e ele se movimente inclusive dentro da minha cena, configurando ali um bar speed. Então, eu posso mudar essa velocidade do walk cycle dele. Eu posso vir aqui, por exemplo, em bar speed e colocar 100%. Ele vai ficar muito mais rápido aqui dentro do meu programa e etc. Essas e entre outras várias e várias configurações aqui você pode ver que você pode configurar e mudar muita coisa no seu personagem. Cada comportamento oferece as suas subconfigurações, ou seja, esse programa ele é realmente 100% completo para você fazer a animação do seu personagem. Seja ele anime, cartoon, realista ou até mesmo 3D. Sim, tem como você fazer também animação 3D aqui, só que é de um jeito meio fake 3D, ou seja, você vai fazer o seu 3D, vai tirar um print do seu personagem 3D nas posições, então você vai tirar um print frontal, de lado e de todas as outras posições que você quiser, vai trazer para dentro do programa e vai configurar aquilo dali como se fosse um desenho 2D. Ou seja, dá para usar 3D? Dá. Mas é de um jeito meio fakeado que não fica muito fluido, mas que, se você quiser, ainda existe essa possibilidade. Então tá aqui um exemplo. Esse daqui é um médicozinho, né, que você pode ver que ele claramente ele é tridimensional. Provavelmente foi feito com clay, foi feito com massinha de modelar, no tradicional mesmo, e aí foram tiradas fotos desse personagem na posição da boca dele e tudo mais, e de todas as configurações você consegue ver que se eu movimentar o meu rosto para os lados, ele também movimenta o dele. Então assim, esse é um personagem 3D que foi criado como se fosse um desenho 2D, e aí ele simplesmente exportou para dentro do programa, e eu consigo fazer basicamente tudo que eu conseguiria fazer com um personagem 2D normal. Bom, se você quer aprender animação 2D de uma forma muito mais avançada e que vai muito além de simplesmente criar animes para apresentar vídeos do YouTube, você pode estar interessado no curso Animando Personagens com Adobe Character Animator, que é o meu curso online de animação 2D utilizando esse mesmo programa, onde eu vou ensinar você a criar o design do seu personagem com o corpo inteiro, com braços e pernas e tudo mais, desde o início do design, estratégias de como que você pode fazer o corpo do seu personagem até o fim. A gente vai passar pelas etapas de rigging para fazer o seu personagem andar, respirar, piscar automaticamente, criar comportamentos para que ele possa pular, ir de um lado para o outro e vários outros comandos que você pode definir, inclusive como que você pode fazer uma stream do seu personagem, fazer uma transmissão ao vivo utilizando aquele mesmo personagem que você criou. São várias as coisas que você vai aprender no curso Animando Personagens com Adobe Character Animator. Se você estiver interessado, o link está na descrição, e lembrando que quem já foi aluno do curso do desenho à pintura digital tem 73% de desconto utilizando o cupom de desconto que eu enviei para o seu e-mail também. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado, eu vejo você no meu próximo vídeo, tchau!